Você sabia que a medida padrão do jogo americano é de 37 centímetros por 45 centímetros? Mas essa é uma medida para que você saiba qual é a padronização e o que vai caber aqui ali naquele jogo americano. Que a gente sabe que na mesa posta pode ter diversos talheres, diversos tipos de copo e por isso existe uma medida padrão. Mas porém, a ideia que eu quero trazer aqui para você é que você sempre faça uma pesquisa aí através da rede social que você vende, do site ou daquela ferramenta que você utiliza para vender. Por quê? Aqui em casa, eu gosto de jogo americano um pouquinho menor. Eu acho que ele fica mais bonito na mesa. Você já pensou em fazer esse questionamento para os seus clientes? Você sabe que aqui, além de te ensinar a produzir peças lindas para você vender, eu sempre procuro trazer dicas que vão acrescentar no seu dia a dia. E na aula de hoje, eu vou te ensinar, junto com a Vimor Tecidos, a como fazer esse lindo jogo americano temático. E ele vem exatamente numa proposta um pouquinho menor. Então, eu tô mostrando ele aqui para você numa proposta em que ele tá com uma medida de aproximadamente 35 de largura por 33 de altura e que vai ficar perfeito para um café da manhã. Mas que super caberia como um jogo americano para o dia a dia. Como eu tenho o hábito de fazer esse jogo americano aí num tamanho médio, geralmente quando eu tô usando ele no momento da refeição, seja almoço ou jantar, eu deixo o copo ou a taça fora. Para mim não há nenhum problema aqui na minha casa, é por isso que é ideal que você conheça o gosto do seu cliente, assim você consegue trabalhar especificamente naquela necessidade do seu cliente. E aí, você gostou de saber dessas informações? Sabia que dá para você fazer esse jogo temático usando aí diversas frutas e, é claro, diversos temas. Então, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou a Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Vimor Tecidos. E aqui abaixo na descrição desse vídeo eu tô deixando o site da Vimor para você, porque lá você encontra tecidos lindos. Tem tecido de laranja, tem tecido de limão, tem todo o tecido que você imaginar. E hoje, na proposta da nossa aula, a gente vai utilizar o tricoline digital, mas você encontra lá também a sarja impermeável. Agora que você já sabe tudo como você pode perguntar qual é o gosto do seu cliente, vamos aprender a como produzir essa peça de hoje? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve e ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Você já sabe, né? Toda terça e sexta, pontualmente ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal e às quartas-feiras, às 18 horas, 6 horas da tarde, a gente tem um ao vivo para conversar, costurar e trocar experiências. Então ativa aí as notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal ou que eu estiver ao vivo. E aí, vamos aprender? Para fazer o nosso passo a passo, você vai precisar do tricoline digital da Vimor. Eu tô assim apaixonada por essa estampa, eu achei ela muito linda. A Mariana até falou pra mim: mamãe, você poderia fazer um vestido de Branca de Neve pra mim. Ela tá linda demais, mas ela vai ser transformada em um jogo americano. O que eu fiz aqui, ó, eu alinhei, né, o fio do tecido, cortei 37 centímetros pelo comprimento. E aqui, ó, o meu tecido tá dobrado, então eu vou conseguir fazer 2 lugares americanos com 37 centímetros pelo comprimento de 1,5. E aí, tenho a manta R2. Eu vou fazer a folhinha também da maçã, então eu preciso de um retalho de tecido e eu risquei aqui com um objeto circular. Esse meu diâmetro aqui, ó, esse meu círculo, ele ficou com 12 centímetros e meio de diâmetro. Esse daqui vai servir pra gente fazer a folhinha. Como vamos fazer o molde? Cortei aqui um quadrado no papel craft de 35 por 35. Dobrei ao meio e aí, gente, eu fiz bem orgânica aqui, ó, a minha maçã. Com isso, você percebe que dá para você fazer de diferentes estampas. Eu já trouxe aqui um passo a passo que eu ensinei para vocês a como fazer descanso de panelas de frutas, então você pode ir fazendo da forma que você quiser. Peguei aqui, ó, um pedacinho de entretela, só para vocês entenderem como que eu fiz. Eu peguei a entretela, tá, gente? Só para não ter que rasgar um outro papel. Então, você estando com o seu quadrado certinho, ó, eu fiz isso daqui, ó. Vim aqui, bem organicamente, ó, deixo a parte de cima maior, ó, venho
igual a gente fazer um coração, sabe? A gente não dobra assim ao meio. Por quê? Porque assim eu consigo a peça com similaridade. Os dois lados ficam igual. Então foi dessa forma, ó. Abri, não ficou muito legal? Vou arredondar um pouquinho mais, ó. Foi desse jeitinho aqui. Ó, minha tesoura de papel aqui tá maravilhosa, ó. Foi desse jeitinho aqui que eu fiz, ó. Entra mais um pouquinho aqui. Arredondo bem aqui. Ó, vamos ver como ficou minha forma. Ó, aqui, tá vendo? Fez bico aqui embaixo. Maçã não tem bico, ó. Então, acerto aqui. Ó, e agora eu consegui aqui fazer o meu molde, tá ok? E aí, você pode fazer dessa mesma forma. E aí, a dica pra você é a seguinte: pegue o seu molde e guarde ele. Pra quê? Pra você sempre padronizar os seus moldes. E eu quero dar uma dica de organização pra vocês. Aqui no ateliê era uma bagunça. Cada vez que eu ia procurar um molde, eu nunca encontrava e eu tinha ou que reimprimir ou que fazer um outro molde. E aí, com isso, a gente vai perdendo a padronização do nosso trabalho. Então, eu comprei aqui, ó, um fichário como esse e eu vou organizando todos os meus moldes dele. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho o molde da touca do bebê, que já teve aula aqui no canal. Ó, tem o molde da calcinha. Então, vai guardando aí o molde. E, inclusive, uma dica pra você, você pode até separar ali os moldes que você tem de acordo com as aulas que você assistiu. Então, por exemplo, você pode ter moldes do Farolzinho Ateliê, moldes do curso Enxoval dos Sonhos, e assim você vai setorizando, porque na hora de procurar, isso agiliza você encontrar um molde, começar a sua produção, e isso é produtividade no seu trabalho. Então, agora que você já fez o seu molde, deixa ele num papel bem durinho, firminho, pode reaproveitar embalagens e bora costurar. Então, aqui eu já coloquei a minha manta R2 no tecido da Vimor. O que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, metade do tecido, passei e aí, ó, já coloco a outra metade em cima. Eu vou estar fazendo aqui o meu tecido utilizando a mesma estampa. Caso você queira economizar, porque o tecido digital é um pouquinho mais caro, você pode usar a outra face com tecido liso. E tem também lá no site da Vimor. Aí aqui, ó, com a minha manta aplicada, eu vou vir aqui centralizar o meu molde. Observo aqui, tá, o sentido da minha estampa. Ó, a parte de cima é aqui. E aí, eu vou utilizar a caneta mágica para poder riscar aqui o meu molde. E isso daqui, gente, é a facilidade do papel um pouquinho mais grossinho. Por quê? Porque ele dá pra você margem aqui. Se você estiver riscando com sulfite, você vai ver que, como o sulfite é muito fininho, você vai entrando com a caneta. Então, até nisso facilita a gente transferir o nosso molde. Ó, molde pronto, já riscado. E agora a gente vai costurar. Então, agora a gente vai começar a costurar. Tô começando aqui pelo círculo. Uma dica: sempre que você estiver costurando peças arredondadas, bem arredondada como essa que é um círculo, diminui o tamanho do ponto da sua máquina, porque isso vai te dar mais precisão nas curvas. E claro, costura devagarzinho. Eu vou costurar todo esse círculo, fechando ele todo. Não vou deixar nenhuma abertura. Então, esse já tá costurado. Vamos para esse. Aí, aqui, gente, eu procuro o lado que é menos arredondado, no caso, essa lateral, para poder deixar a abertura para desvirar. E aí, eu vou costurar bem no risco que eu fiz do meu molde. Agora, vamos refilar todo o excesso de tecido. Eu vou cortar bem próximo aqui, para não precisar dar pique. E aqui, ó, eu deixo o tecidinho um pouquinho maior. A manta eu corto no risco e o tecido eu vou deixar maior, para depois a gente virar para dentro e rebater.
Agora nós vamos desvirar. Eu fiz aqui um cortinho, ó, bem no centro do meu círculo. E aí é só você pegar o tecido aqui, ó, e desvirar por essa abertura. Essa abertura aqui, gente, ela não pode ser muito grande, tá? Por quê? Porque senão daí depois ela aparece no seu acabamento. Vou usar aqui o vincador, ó, para poder acertar todas as minhas costuras. Ó, depois eu vou passar. E agora aqui, mesma coisa, vou desvirar. Pego aqui, entro, trago na minha abertura. Prontinho. E agora, gente, essa ferramenta aqui, ó, eu tenho usado ela faz pouco tempo, mas como ela auxilia? Eu vou colocar aqui, ó, e eu já vou dando forma com o vincador, tá? Então, não serve só pra vincar, ele serve pra quê? Pra deitar aqui, agilizar, sabe? Acertar a sua costura. E olha só que lindeza que já vai ficando. Eu vou passar, e aí, ó, essa abertura que a gente deixou maiorzinha... Olha que legal aqui, ó, a manta, você ter cortado ela no tamanho do molde. Olha como se encaixa, gente. Olha como a gente vai fechar isso daqui, ó, e vai ficar lindo. E aí, você pode até usar aqui um pé de máquina. Por quê? Porque você tem tecido suficiente para estar dentro. Ou, se você preferir, você dá uns pontinhos à mão. Vou passar essas duas peças e nós já vamos continuar o passo a passo. Pessoal, ó, já passei e desvirei aqui a nossa peça, aqui ao lado que tá a abertura, e aqui, ó, bem ao centro, onde eu fiz o meu risco, eu fiz um alinhavo. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar aqui esse tecido, eu tô usando uma linha forte, tá? Essa daqui é um nylon 60, e aí, ó, eu vou dar umas voltinhas, amarrando bem, tá ok? Ó, pra poder fazer a minha folhinha. Se você preferir a sua folhinha pontudinha, você pode também fazer, tá? E aqui eu amarro o meu ponto. Pessoal, fiz a minha folhinha e não gostei dessa forma. Eu acho que ficaria bem legal se fosse um lacinho, alguma coisa de bebê e tal. Então, eu não vou utilizar ela. Como eu tenho esse molde aqui, ó, de folhas... Eu vou estar utilizando ele, mas já ensinei aqui como você fazer o molde. Você pode fazer o molde aí da sua peça. Risquei aqui a folhinha, ó, então eu coloquei aqui. Ela tem aqui, ó, essas partes. Aí, o que eu fiz? Vim com a outra, ó, e coloquei essa parte no final e fiz aqui. Aí, agora, eu vou costurar em toda a volta. Faço um corte no meio e desviro. Então, tô aqui com a minha folhinha pronta. Agora sim, eu tô feliz com o resultado. Eu vou colocar ela aqui, ó, bem no meio. Só que antes disso, primeiro eu vou passar uma costura de pesponto em toda a minha volta. Costura feita, e agora é hora de aplicar aqui a minha folhinha. Eu vou dobrar bem certinho aqui para encontrar o meio da minha peça. Dou uma vincadinha. E agora, ó, eu vou colocar a minha folha aqui. Eu vou costurar na máquina mesmo. Eu faço bastante retrocesso, tá? Eu prefiro costurar na máquina, porque assim, é uma peça que vai ser lavada, vai ser usada, então eu não quero que solte de jeito nenhum. Se você quiser, você pode costurar à mão. Aí, eu costurei com linha branca, porque eu vou colocar um botãozinho aqui. Quem não quiser colocar um botãozinho, só costurar com a linha verde e fica tudo certo.
E pessoal, olha que coisa mais linda. Eu acho que esse detalhe assim do botão é o que dá o artesanal, é o que faz toda a diferença. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir, ativar as notificações, incentivar o conteúdo do canal. A cada dia mais a gente cresce e eu amo ler o seu comentário por aqui, saber que você está comigo desde o início e que as aulas que eu apresento aqui podem acrescentar e abençoar a sua vida e a sua família. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir. E fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!